Seja bem-vindo a este canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Você é muito bem-vindo e bem-vinda aqui. Aqui neste canal eu falo sobre transtornos mentais, sobre a psicopatologia e sobre uma perspectiva dimensional da psicopatologia. Hoje, como você pode ver aqui, esse é um vídeo sobre o autismo. Eu tenho gravado uma série de vídeos sobre o autismo, principalmente a partir de polêmicas recentes quanto ao diagnóstico do autismo, de que a gente está no momento de rever completamente essa ideia de espectro e uma série de outras coisas que você pode verificar nos vídeos recentes que eu produzi, um react, uma entrevista recente do Roda Viva, assim como outros conteúdos. Em função disso, eu resolvi reunir aulas que eu já havia gravado no ano passado, então hoje estou gravando aqui no começo de junho de 26. Essas aulas eu produzi em 2025, juntei com novas aulas que eu criei para formar um curso sobre autismo, né? Então, aqui é destinado a profissionais de saúde, e este vídeo é de certa forma um resumo de uma das aulas desse curso, tá? Então, a ideia aqui é falar sobre o quadro clínico do autismo e como é que a gente deve usar o conhecimento disponível sobre o tema de uma maneira que não seja superficial, de uma maneira que não seja restrita, mas que inclua os critérios diagnóstico do DSM. Eu acho que a gente precisa operar, quando a gente quer parar para avaliar um paciente, para fazer um diagnóstico diferencial, a gente necessariamente precisa de princípios, né? A gente precisa ter um foco em alguns princípios. E essa aula aqui ela é focada em adultos. Eu sou psiquiatra de adultos, eu atendo adolescentes mais velhos, 16 para cima, eu não atendo crianças, então é diferente de uma perspectiva de uma avaliação para uma criança. Então, a gente tem uma ideia mais focada aqui, claro, nessa população, porque é a minha experiência. Eu não falo a respeito do que eu não tenho experiência clínica, tá? Ou ao menos não como médico, né? A ideia é que a gente tem que prestar atenção e considerar a hipótese de autismo, né, de transtorno de espectro autista, se alguns adultos apresentam questões persistentes de interação social, comunicação ou rigidez mental, comportamental, com consequências, seja em diferentes áreas da vida, acadêmica, trabalho ou relacionamento. A evidência do indivíduo tem questões de neurodesenvolvimento, ou se tem questões precoces de contato com o sistema de saúde. Agora, a gente tem que ser sincero, né? Olha, essa descrição que eu fiz aqui, ela é uma descrição muito ampla, né? Um critério super amplo que deve acionar um processo de triagem. Toda criança de 2 anos é triada ali dos 18 meses, 2 anos hoje, né? Tem uma escala para isso, mas se você pegar um adulto de 30 anos, ele não passou por essa triagem, né? E, francamente, se não tivesse passado, provavelmente não lembraria, né? Agora, a ideia é que a gente vai ter que, talvez aqui, começar a ter um limiar razoavelmente baixo para suspeita, né? E é um outro princípio bastante relevante, uma avaliação longitudinal, né? Então a gente precisa avaliar os aspectos do desenvolvimento e essa é uma habilidade que o clínico precisa adquirir, né? De fazer uma avaliação do neurodesenvolvimento a partir da vida adulta, que é uma habilidade que a maior parte dos psiquiatras adultos não tem. Eu não aprendi isso na residência, fiz uma boa residência, mas não aprendi isso, não é um defeito da minha residência. Acho que a imensa maior parte das residências médicas de adulto não tem esse olhar e, naturalmente, a gente melhora e é uma habilidade que eu precisei adquirir por conta, com estudo pessoal, né? Mas com o conhecimento de que os sintomas, entre aspas, de TEA não podem não se manifestar completamente até uma ocasião em que o contexto exceda a capacidade de adaptação do indivíduo. Isso costuma acontecer na adolescência para relações e na vida adulta para necessidades executivas, né? É difícil saber o que é uma manifestação parcial e não completa, né? E um outro elemento muitíssimo importante que é uma grande fonte de superdiagnóstico, né? Então, se eu estou dizendo que a gente tem que ter um grau de suspeita maior do que o habitual, é porque há subdiagnóstico. Por outro lado, também existe superdiagnóstico, que é uma parte dos clínicos. Eu tenho relatos de clínicos do mundo todo descrevendo isso, que a gente tem, de fato, superdiagnóstico. E uma das razões é que triagem não é diagnóstico. Triagem é um, um ponto de um processo avaliativo, então ele é um aspecto dentre muitos, que ele é excessivamente sensível por definição, né? Então, se a gente
olha, por exemplo, uma triagem comum que se realiza, que deve se realizar, Papa Nicolau, que é um exame de colpostologia oncótica para detecção precoce de câncer de colo de útero. Eh, o Papa Nicolau, ele vai gerar muitos resultados positivos que em exames mais detalhados, como por exemplo uma colposcopia, uma biópsia, não se revela alterações. E isso não é uma falha do exame, né? Isso, é lógico que ele poderia ser melhor, mas no sentido de que ele é bom o suficiente tendo esse problema, porque ele é uma da etapa de muitas. Então, como a gente não tem um teste perfeito, o que a gente faz é alinhar dois testes com qualidades e problemas diferentes. Então, primeiro você coloca um que é muito sensível, porém menos específico, e um que é mais específico, porém menos sensível. Na hora que você alinha esses dois, você consegue ter uma sequência de um processo diagnóstico bem construído, né? Tem que ter uma diferenciação importante, que a gente tem que separar um pouco algumas instâncias e muita nomenclatura que tem, né? Então, isso significa que a gente precisa ter uma especificidade na apresentação clínica. A gente não pode ter descrições vagas. A gente precisa. Então, por exemplo, dificuldades de fazer amigos, dificuldades no trabalho. Tudo isso é inespecífico. Existe uma infinitude de razões do porquê que um ser humano tem uma dificuldade para fazer amigos ou dificuldades no trabalho. Isso pode ser por qualquer transtorno mental pode gerar isso. Então, mas é precoce. Olha, existem muitas razões do porquê que uma criança tem dificuldade de socialização. Uma delas, muito importante, é o autismo, mas não é a única. Então, quando a gente vai de maneira mais próximas de sinais e sintomas e traços, a gente consegue ter uma especificidade clínica maior. Por que esse indivíduo tem essa dificuldade de fazer amizades, de tentar amizades? Aí a gente vai identificar achados clínicos que permitem um diagnóstico apropriado. Então, por exemplo, desregulação emocional é a epítome do construto transdiagnóstico, mas a desregulação emocional do autismo é diferente da desregulação emocional do paciente com personalidade borderline. E então, se a gente especifica as manifestações clínicas e a gente entende de psicopatologia, a gente consegue fazer essa diferencial. E contextualizar a psicopatologia no presente e no passado. Então, a psicopatologia, ela se apresenta em um contexto e ela emerge em um contexto. Quando a gente olha em ciclos mal-adaptativos aqui que eu disse, a gente tem gatilhos. Os gatilhos são diferentes. O quadro clínico que emerge a partir dos gatilhos é diferente. Então, a entrevista ela precisa ser específica. A gente tem que passar de coisas vagas, de manifestações vagas. E isso tem uma relação com triagem, porque as escalas de triagem que a gente usa, e eu recomendo que além de aplicar as escalas, que a gente leia os itens. Leia os itens das escalas e veja que os itens das escalas são inespecíficos. Então, não tem como aquela escala ser específica se os itens são inespecíficos, né? E a gente tem que lembrar que a gente tem uma classificação diagnóstica que ela é imperfeita, porém não inútil, né? E essa tentativa de vilipendiar o DSM, eu acho ela uma coisa epistemologicamente incorreta, e eu acho que é muito clickbait de internet, de ficar meramente falando mal, vai lá e demole, faz um monte de argumento de espantalho e ignora as evidências concretas, né? Porque a gente tem que lembrar que a tarefa do DSM é uma tarefa hercúlea, é uma tarefa, por vezes, ingrata. E quanto mais eu leio sobre o DSM, mais eu respeito a tentativa como algo válido, ainda que imperfeito, sem que a gente deva, de qualquer maneira, deixar de fazer as críticas às imperfeições do DSM. Quem produz o DSM está plenamente ciente desses problemas. Então, não é ninguém ali está definindo, ninguém que escreveu para o DSM acha que o DSM é perfeito, entendeu? Então, ora, também é verdade que muitos clínicos, no Brasil, pelo menos, o que eu sei, ficaram muito assim, muito em cima do by the book, quase como se fosse o DSM fosse um livro de leis, né? Uma coisa que nunca foi o propósito, também é um uso equivocado que pode fazer com que surja mais uma resistência a esse manual, né? Mas, assim, tirando esse preâmbulo, a gente tem essa diferença do DSM-4 para o 5, tem uma diferença que é relevante, mas ela não é tão relevante quanto as pessoas dizem, né? O autismo, ele coloca ali essas categorias, né, de autismo, transtorno de Asperger sem outra especificação, e o DSM ele junta essas três categorias, né, não exigindo mais o traço de linguagem para o diagnóstico TEA, e ele coloca o transtorno de comunicação social quase uma categoria
que não tem o critério B do autismo. E vou mostrar o critério A e o critério B, tá? Ah, e na prática, essa questão aqui, a questão central é se o DSM ele aumentou o espectro ou ele simplesmente circunscreveu transtornos mentais. Ele pegou o perímetro das divisões do DSM-4 e juntou. Aí essa é uma pergunta para ser respondida empiricamente. Essa é uma pergunta que vai além do nossa, eu acho que A, eu acho que B. E a evidência mostra que está muito mais para o transtorno do espectro autista ter concatenado categorias do DSM-4 em uma categoria que ele chamou de espectro. Tá? Olha o que eu estou dizendo, é um espectro, ele é um espectro entre subcategorias agora, que eram as categorias do DSM-4. Não é um espectro entre a população geral e o autismo, porque você continua com limites rígidos, ele continua com limites categoriais, desenhados arbitrariamente é uma palavra forte, mas desenhados sob certo critério, né? Que você pode criticar o critério, eu vou mostrar os critérios diagnósticos, eu comentarei sobre eles, mas o ponto é se ele expandiu quem preencheria critérios. E aí a questão é, aqueles indivíduos que preencheriam o critério para alguma forma desses diagnósticos do DSM-4 preencheria critérios para autismo ou transtorno de comunicação social no DSM-5. E aqueles indivíduos que não preenchem critério diagnóstico do DSM-4 provavelmente não preencheriam para o DSM-5. Então não tem uma grande mudança aqui. Então isso significa que a mudança de critério diagnóstico não pode per se ser responsável pela expansão do número de casos. Outro fator tem que ser responsável por isso. Aumento real de casos, casos que eles não vinham para o diagnóstico e agora vêm, mas seriam diagnosticados em 2012 como autismo pelo DSM-4, porque o DSM-13 foi lançado em 2013. O DSM-5 foi lançado em 2013. Foi lançado em 2013. Então, tem que ter outra causa para esse aumento diagnóstico. Eu debati isso nos vídeos que você pode assistir aqui no YouTube. Agora, quais são os critérios diagnósticos? Né? O critério A é um problema de comunicação social, interação social em múltiplos contextos, todos desses, atualmente por história prévia. Então, são os 3, não é um só, nem 2. Tá? Então, mas se tiver dois, não preenche critério. Mas você pode colocar com um diagnóstico de autismo sem outra especificação. Tá, sim, ainda tem essa categoria. Tá? Estão aqui, né? Que é a reciprocidade socioemocional, né? E ele dá vários exemplos que não são exaustivos, né? Comportamentos comunicativos não verbais, que o autismo tem dificuldade de integrar a comunicação não verbal à comunicação verbal, tá? E desenvolver, manter e compreender relacionamentos, né? Então, seres humanos, eles identificam os papéis sociais. Eu sou médico, eu sou paciente, eu sou marido, eu sou pai, eu sou filho, eu sou sobrinho, eu sou amigo, eu sou prestador de serviços, eu sou contratador de serviços. Quer dizer, qual é o seu papel, né, como um indivíduo que faz A, B ou C, né? E isso, os pacientes com TEA têm dificuldade de fazer isso, né? Agora, lembrar que esses exemplos não são exaustivos. E muitas vezes esses exemplos, eles não necessariamente são os melhores exemplos para adultos, né? Brincadeiras imaginativas, né? Então, a coisa não é necessariamente tão útil para o diagnóstico para a TEA, né? Que são os padrões restritos e repetitivos do comportamento, interesse e atividades, pelo menos 2 dos 4, atualmente por história prévia. Então, vocês veem que desses 4 aqui tem que ter 2. Que são movimentos motores, uso de objetos, estereotipados e repetitivos, que são muito sutis em adultos, né? Essa é uma coisa que costuma ser mais sutis em adultos. Seja porque, às vezes, o diagnóstico, essa sutileza também contribuiu para que não houvesse diagnóstico anterior. Insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados, comportamento verbal e não verbal, interesses fixos e altamente restritos. Então você vê que tem uma linguagem aqui que o critério A, perdão, o critério 1 do B, aqui ele não necessariamente é uma coisa super séria. O critério C, o critério 3 do critério, subcritério C do critério B, nossa, eu tô aqui hoje enrolado. O subcritério 3 do critério B,
olha o que ele fala, altamente restritos. Então, forte apego, excessivamente circunscrito. Ele tem uma linguagem aqui que não foi à toa. Essa linguagem aqui, ela existe porque, gente, todo mundo tem interesse em alguma coisa. Eu posso ser aficionado por futebol. Eu não sou, mas eu poderia ser. Eu posso ser aficionado por carros. Também não sou, mas poderia ser. Então, como isso é algo muito prevalente em pessoas, na população geral, o DSM vai colocar que isso é uma manifestação que a gente entende que precisa ser muito intensa para ser um critério para TEA. Então aí vem um outro elemento de a gente entender o que é uma coisa atípica, o que é uma manifestação atípica. Então isso é uma calibragem que o clínico tem que ter de identificar o que é típico e o que é atípico. Aquilo que é muito frequente na população não pode ser atípico. Isso não significa que uma coisa muito frequente não possa ser, em algumas das suas manifestações muito intensas, atípico. Então, por exemplo, uma criança com TEA, ela pode ter muito interesse, por exemplo, por objetos de um certo tipo, por exemplo, ventiladores, né? Ele pode ter um grande interesse por isso, né? Isso é uma coisa muito atípica. Porém, o interesse por Harry Potter ou Pokémon, que, pelo amor de Deus, né, é um negócio extremamente comum, ele pode ter uma apresentação atípica, por ser excessivamente intenso em comparação com pares, né, com as outras crianças, até adultos, né? Adultos podem ter muito interesse por Harry Potter e Pokémon. Então, na prática, a gente vai ter que ter essa diferenciação. E sensibilidade sensorial, que também é uma coisa super, né? Super importante, super comum na população, né? Então, vamos voltar ao nosso deck anterior. Peço desculpas por essa confusão. E esses sintomas, eles devem ser presentes precocemente, né? Mas eles podem não poder se manifestar até as demandas sociais e as capacidades limitadas, né? Então, por exemplo, o indivíduo que desenvolve uma certa sensibilidade a sons sem que nunca tenha tido nem manifestação nenhuma disso depois de um trauma, ele provavelmente tem que ter o sintoma de TEPT, não o sintoma de autismo. Só um exemplo, né? Agora, a coisa pode ficar mais intensa, né? Tem prejuízo, mas isso não é uma coisa... a coisa mais importante para o diagnóstico de TEA é porque causa prejuízo. Eu acho que isso é uma coisa extrema, isso é uma coisa complicada, porque praticamente todo diagnóstico do DSM tem isso. O único que tem um critério de prejuízo discreto ali é a hipomania, né? Porque é uma coisa que pode ser muito pouco prejudicial. A hipomania em si, né? Não estou falando da mania e nem muito menos da depressão. E talvez personalidade social, porque o indivíduo não necessariamente sofre com isso. Pode ser que sofra, pode ser que não sofra, né? E essas perturbações não são explicadas por deficiência intelectual e tal, né? E aí ele especifica por níveis de suporte, com ou sem comprometimento intelectual, associado à condição genética ou outras condições, e com ou sem catatonia. E aí a questão que a gente tem que ter, se o DSM tem bons critérios, né? Como eu falei, a tarefa do DSM ela é muito hercúlea no manual em si, mas para alguns transtornos mentais, esses critérios são muito difíceis, né? Então, por exemplo, o critério para autismo ele deveria funcionar, olha só, diferentes faixas etárias, diferentes níveis de suporte em homens e mulheres e para diagnóstico diferencial. Tem que ter essas utilidades todas. Essa é uma tarefa muito difícil. O DSM ele poderia, seria uma melhora, ter exemplos em diferentes manifestações e descrever melhor como que parece, por exemplo, dificuldades de comunicação social na presença de camuflagem. Eu vou falar de camuflagem. E diferentes níveis de suporte, tá? E aí tem uma crítica de, mas como é que você pode colocar no mesmo diagnóstico níveis de suporte? São coisas muito diferentes. Mas a medicina inteira faz isso. Assim, para mim, isso é uma crítica que ela não tem nem pé nem cabeça. Porque você coloca no mesmo diagnóstico, no mesmo espectro diagnóstico na medicina, por exemplo, o indivíduo tem glicemia de 100 e o indivíduo que está em coma hiperglicêmico. Está em coma porque a glicose dele está em, sei lá, 800. Como que isso é o mesmo diagnóstico?
Porque a gente entendeu como é que funciona, porque tá no mesmo espectro. Então, o espectro tem funcionamentos diferentes. Então, tem inúmeros exemplos na medicina que são assim, e para mim é um estranhamento alguns médicos criticarem isso, né? É, Agora, é óbvio que o tratamento de um paciente com nível de suporte 3, deficiência intelectual, é diferente do tratamento de um paciente com nível de suporte 1 e o QI de 140. Assim, isso é meio óbvio, mas e talvez profissionais diferentes vão tratar, porque talvez para o profissional seja um pouco difícil ter expertise nas duas coisas. Pode ser. Agora, convenhamos, o fato de profissionais diferentes não quer dizer que sejam diagnósticos diferentes, gente, né? O indivíduo em coma, quem vai assistir é o intensivista, o indivíduo com glicemia de 100, o médico de família, o ginecologista, o clínico, obviamente, para não falar nem do endócrino, né? Claro. Agora, a diferença, eu mostrei o DSM-4 por 5, de dúvidas não foi ali a diferença foi o 3 por 4. Só que o 4 foi publicado em 1994, o 3 em 1980. Então, foram 15 anos quase de critérios de autismo super estreitos para grupos específicos. No meio do caminho, alguém traduziu o trabalho do Asperger para o inglês, e aí entendeu-se que, nossa, esses pacientes aqui que parecem um pouco de TEA, mas não tem essa gravidade desses. E não é que não tenha gravidade, são gravidades diferentes. Então, o que é mais grave? Um autismo nível suporte 3 ou nível de suporte 1? Não dá para dizer que um é mais grave que o outro. Você pode ter consequências diferentes. Mas não tem nenhum precedente na medicina. Tem. Trauma de crânio tem essa diferença. Então, os problemas relacionados a um trauma de crânio grave são diferentes. Grave por um critério do trauma. Tempo que o indivíduo fica desacordado e assim por diante. Os problemas relacionados a trauma de crânio grave são diferentes dos problemas relacionados ao trauma de crânio leve. São consequências diferentes e tendem a ser tratados por profissionais diferentes, porque pode ser difícil ter expertise para ambos, né? Os achados de sensibilidade e especificidade do DSM-5, eles não são perfeitos, mas eles não são ruins, né? Eles não são piores do que os outros diagnósticos, e eles não são muito diferentes do DSM-4. Esse é o ponto. Agora, o ponto aqui é que essas investigações, esses estudos eles são feitos quando não só o indivíduo tem uma conversa aberta com o paciente, não é quando o indivíduo manda escala, e nem é quando ele fica olhando lá, pega uma caneta e vai ticando o critério diagnóstico. Essas avaliações são feitas quando o indivíduo avalia critérios diagnósticos após uma entrevista semi-estruturada ou estruturada. Então, a gente tem uma questão aqui que diagnósticos complexos precisam passar por um processo diagnóstico que tem um rigor e que tem alguma estrutura, tá? Muitos clínicos são avessos à estrutura na prática clínica, estruturas na entrevista, porque isso engessaria a prática clínica. E eu não defendo essa tese. Eu acho que o tratamento, ele não necessariamente tem essa estrutura. Ainda que muitos protocolos possam ser usados na prática clínica, eu sou completamente a favor de que a gente, ao longo do tratamento de um paciente, estabeleça projetos de lidar com problemas clínicos, tem áreas de problemas clínicos, e que a gente use protocolos de TCC ou de que seja, porque isso é baseado em evidências dos nossos pacientes. Mas muitos colegas são avessos a entrevistas estruturadas. E eu sou contra essa aversão, porque eu acho que você agende uma consulta a mais, uma sessão a mais, assim, aplica uma entrevista estruturada, seja você aplicar a ADR para os pais, ou a AIDOS em casos difíceis, ou a ACIA isso faz uma diferença grande. E ao longo do tempo, quando o profissional se familiariza com essas entrevistas, ele começa a perceber que as perguntas centrais podem ser feitas e que ele aprende a entrevistar. A entrevista fluida melhora porque você aprendeu perguntas a serem feitas, tá? Uma outra coisa é que, como eu já falei, os critérios diagnósticos são lei, o DSM fala que o clínico tem autonomia e a autonomia continua sendo do clínico. Quem acha que o DSM é rígido e ele deve ser aplicado com rigidez é porque não leu o DSM.
E aí, convenhamos, a gente tem que ler para criticar, entendeu? Assim, ou a gente. Senão fica aquela crítica vazia, aquela crítica de internet, que nem, não sei, não vi, só sei criticar, né? Então, é ruim, né? Não é o padrão, a gente não é o padrão de tratamento que a gente quer, né? Não é a melhor coisa. É, e a gente tem que aprender, gente, a fazer entrevista. Entrevista clínica, ela é uma habilidade a ser adquirida, né? E a sequência que está nos livros, vários livros, perguntas abertas, seguidas por perguntas focadas e fechadas. A gente tem que esperar por respostas específicas, e isso pode exigir persistência por parte do entrevistador. E a gente tem que aferir a intensidade de um fenômeno. Quão intenso é? Eu dei exemplo de manifestações atípicas, né? Assim como frequência e pervasividade, né? Já falei dessa questão de que um fenômeno atípico ele não está presente, né? Na população geral, né? Em geral. E a gente tem que ter um inventário razoavelmente inclusivo, né? Isso é um ponto, porque, por exemplo, mesmo que você não esteja incorreto e faça o diagnóstico de TEA, faz diferença saber se o paciente tem TDAH ou não tem, faz toda a diferença, tá? E versus uma exploração fenomenológica restrita por ocasião inespecífica, às vezes baseada na queixa do paciente. Então, obviamente a queixa do paciente ela tem que ser investigada de uma maneira muito detalhada. O problema é que ela não deve ser a única coisa investigada, porque o paciente pode não ter ideia de um problema relevante na vida dele que precisa ser investigado de maneira pormenorizada. Ele não tem essa obrigação, quem tem essa obrigação é a gente, né? É, Então, várias coisas que a gente tem que observar. A gente tem que ter uma amostra de uma linguagem de comunicação espontânea, bem com uma noção do que desperta o interesse do paciente. Isso significa que tem que ter uma parte da entrevista que ela tem que ser fluida e aberta. A gente tem que observar a resposta ao humor convencional, comentários espontâneos sobre como é que os indivíduos agiram ao contar episódios da própria vida. Então, a gente tem que ter amostras importantes de eventos da vida do indivíduo para saber como é que ele reagiu a isso. Tanto em relação à socialização, como em relação a interesses e aspectos executivos, né? Como é que o indivíduo captou regras não ditas e como é que ele interage, integrando elementos complexos de linguagem verbal e não verbal na comunicação dele com outras pessoas e entre outras pessoas, na medida que ele observa isso como um terceiro elemento, né? Por óbvio, entendimentos literais, e como é que o indivíduo constrói a comunicação conosco com base no que a gente fala, né? Como é que elabora a própria fala na medida em que você fala coisas para o indivíduo, como é que ele elabora na tréplica dele algo que você colocou na réplica, algo que ele disse, e como é que ele estabelece um papel completo nesses turnos. A gente vai se que chama de to and fro da comunicação, né? Então, todos esses elementos são importantes. Então, isso aqui é um elemento que eu quis trazer aqui. E eu vou falar um pouco agora sobre uma outra ideia, né, que é essa ideia de fenótipo autista abrangente, né, o broader, ampliado, né? Isso é uma outra coisa que as pessoas criticam e que isso tem que ser considerado como um elemento que, ainda que tenha sido ainda, na minha opinião, um pouco descrito, ele, inevitavelmente, ele tem importância pelo seguinte fator. Uma das razões, e aqui vem um elemento do espectro em si, né? Eu já falei que ainda que o transtorno do espectro autista tem um espectro no nome, ele é espectro dentre categorias, não espectro da população geral para o autismo, porque eu mostrei os critérios diagnósticos e eles são rígidos, são as 3 manifestações do critério A e 2 das 4 do critério B. Se o paciente tem 3 do critério A e 1 do critério B, ele não preenche critério para autismo. E se ele tem 2 do critério A e pode ter 4 do critério B, ele não preenche critério para autismo. Lógico que alguém vai dizer que isso não é bem assim, que você vai poder fazer um diagnóstico. O DSM permite essa ampliação se você, como clínico, julgar que isso é apropriado para o paciente. Não por um capricho pessoal, mas que é clinicamente necessário.
Mas ele estabeleceu limites rígidos. A questão é que, da mesma maneira como você olha, quando você investiga membros da família dos pacientes que têm esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno da personalidade borderline, TDAH, você vai encontrar parentes que têm manifestações desses respectivos diagnósticos, porém longe de preencher critério diagnóstico. Como é que a gente. Que nome que a gente dá para os diagnósticos das pessoas? O que a gente fala? Ah, não, mas ele tem 2 critérios de personalidade borderline, tem que ter 5. 2 é irrelevante. Leia os critérios de personalidade borderline e me diga se qualquer um deles é irrelevante. Né? Idem para esquizofrenia. Ah, mas nossa, a esquizofrenia é uma coisa categorial. Olha, tem uma demonstração empírica há mais de 20 anos de que isso não é verdade. Tá? Então, por estudos muito importantes, se alguém quiser, o Jim Venoz é um pesquisador holandês incrível sobre essa área. Quer dizer, isso é uma coisa que acontece globalmente na psicopatologia. A psicopatologia ela é dimensional. Isso quer dizer dimensão, isso quer dizer espectro. Tá? Agora, dentro dos próprios categorias, dentro dos próprios pacientes, então, por exemplo, a gente sabe hoje que muitos pacientes que não preenchem o critério diagnóstico para transtorno de estresse pós-traumático têm manifestações subclínicas que são muito relevantes. Então, não tem como a gente colocar aqui que isso não é uma coisa óbvia e que acontece. E aí a gente vai lá e alguém descreve os fenótipos, características centrais, socialmente desatento, pedante, distante, obsessivo, como manifestações de pacientes com TEA. E a gente tem essa experiência de fazer diagnóstico de pacientes com 20, 30, 40 anos, e seus pais idosos perceberem que, nossa, eu tenho muitas dessas características, né? Hoje em dia a gente vê isso, né? Um outro tema relevante, né, é camuflagem. Opa, perdão, pessoal. Que é um aspecto que foi criticado. A Uta Fritz fez uma crítica dizendo que isso é uma coisa pouco estudada. Não, é pouco estudado, menos do que a gente gostaria, mas para um conceito incipiente, já foi muito bem definido. E quem conversa com os pacientes sobre camuflagem percebe que isso é muito importante, né? Agora, camuflagem é algo, digamos assim, exclusivo de pacientes com TEA, e não é nem exclusivo de pacientes. Camuflagem, digamos assim, é algo que nós seres humanos fazemos. E é uma maneira da gente não ser 100% transparente com o outro a respeito de aspectos pessoais nossos que a gente não necessariamente quer mostrar. E isso é difundido entre as espécies para sobrevivência e adaptação. Tá? Então você vê aqui, a capacidade de, entre aspas, mentir, tá? Então eu estou colocando isso aqui como maneira global para tirar essa ideia de que isso acontece só em TEA. A questão concreta é o que a gente oculta. E mentir está entre aspas porque seres humanos não são obrigados a serem completamente transparentes uns com os outros. Então eu não sou obrigado a chegar com alguém que eu estou conhecendo e colocar todos os meus defeitos na mesa. É evidente que isso aqui não... Eu estou colocando isso claramente como algo em oposição à manipulação e engano. Tá? Falar mal de si não é uma obrigação dos seres humanos. Então, muitos indivíduos vão julgar próprias características como ruins e vão buscar ocultá-las. Né? Então, concretamente, a gente vê isso em pessoas que não têm transtornos mentais, ao mesmo tempo em que isso vai acontecer em alguns pacientes que têm transtornos mentais, como, por exemplo, pacientes que têm TDAH, eles vão tentar, de alguma maneira, frequentemente, vão tentar ocultar que, às vezes, eles ficam desatentos nas conversas. Eu já tive pacientes que dolorosamente contaram que fazem isso, porque é uma coisa muito difícil para eles. Eles não querem que as pessoas achem que eles não estão prestando atenção nas conversas, mas eles estão desatentos, eles se distraíram, né? Os pacientes com TEA, eles vão ocultar as manifestações do TEA, seja elas as estereotipias, seja elas as dificuldades de saber o que falar em certas conversas, saber como reagir diante de manifestações dos outros, de que os indivíduos vão procurar aprender deliberadamente sobre isso, né? Nós, seres humanos, vamos naturalmente buscar pertencimento. Então, mesmo que os seres humanos em geral vão buscar... Só você lembrar da sua adolescência, como é que era
poder pertencer a um certo grupo. Isso era muito importante. A questão é que isso para os seres humanos, que são típicos, isso acontece de maneira fluida, implícita, acontece sem que seja deliberado ou aprendido. Para os seres humanos que são atípicos, isso que continuam com esse desejo, com essa necessidade, essas pessoas vão fazer isso de uma maneira mais deliberada, explícita, não natural, de uma maneira em que aquela adaptação ela não é incorporada autenticamente à própria identidade. Isso custa muito caro, isso exerce sobre o indivíduo uma demanda executiva de identidade, de autoestima, que é muito grande e que tem relação com depressão, etc., com psicopatologia internalizante em geral, tá? Então, esse é um elemento muito importante, né? Eu acho que quando a gente olha, por exemplo, a personalidade borderline, a competência aparente é algo que vai nesse sentido, porque os pacientes com personalidade borderline também querem privacidade nos seus próprios sofrimentos e não necessariamente querem que isso fique evidente para escrutínio das pessoas. Então, e nós clínicos precisamos aprender a perceber isso para poder ajudar mais essas pessoas, né? Então, vamos ver aqui. Quer dizer, autismo tem inúmeras manifestações clínicas e eu não estou aqui para, claro, esgotar esse tema, né? E como eu falei, olha, a primeira frase aqui, disfarçar traços de personalidade. Às vezes a gente quer disfarçar características da nossa personalidade, certas inseguranças. Para pensar um pouco sobre isso. Provavelmente você faz isso com algum grau e isso você pode perceber que é difícil. Para você, se você, por exemplo, é uma pessoa típica. Por outro lado, se isso é difícil para você, imagina a dificuldade que um paciente com TEA tem de camuflar isso de maneira muito persistente, né? Então, isso é bastante difícil. E o que vale lembrar é que a gente precisa avaliar a personalidade dos nossos pacientes com TEA, porque eles, claro, têm personalidade, eles têm motivação social maior ou menor, eles têm prosocialidade maior ou menor, eles têm maior quantidade de emoções negativas, emoções positivas, abertura, experiência ou não, e assim por diante. A gente precisa fazer uma avaliação de personalidade e tirar essa coisa meio do estereótipo do autista. Autista socialmente isolado, de baixa motivação social, obsessivo. Não. Tem muita coisa heterogênea. Tem pacientes com autismo com maior ou menor motivação social, e isso é uma coisa que a gente precisa com certeza, mudar a nossa forma de pensar sobre o autismo. Então, é isso que eu queria falar nesse resumo. Essa é uma aula que na Academia Diagnóstica tem, e no curso, está disponível tanto na Academia Diagnóstica quanto no curso sobre imersão em autismo, e ela tem 3 horas, além de mais ou menos 10 horas que o curso total tem. Muito obrigado pela audiência, deixe seu comentário, o seu like aí, siga o canal e até a próxima.